tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar na Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Aguardando a sua opinião, a sua participação, sempre muito bem-vinda aqui conosco no Twitter, @donosdabolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o endereço eletrônico @donosdabolaRS. O jogo do Grêmio contra o São Lourenço foi tenso desde o primeiro minuto até o finalzinho. E lá no finalzinho, a preocupação se transformou em euforia. Em dia de Libertadores, tudo fica diferente. Reunir os amigos e, principalmente, vestir a camisa do Grêmio se tornam obrigação nesse ambiente especial. O negócio é estar no clima da festa. O importante é estar com o pessoal aí, torcendo todo mundo junto hoje. O Grêmio precisava pontuar contra o São Lourenço para ficar mais tranquilo na tabela. Apesar do desafio, confiança não faltava. Estou muito confiante num resultado positivo hoje, que seja 0-0, né? Já está bom. E eu acho que a gente consegue trazer os 3 pontos da Argentina. 2-1 pro Grêmio. O Grêmio tem potencial para ganhar essa partida e eu acredito num 2-1, 3-1 aí pra gente. Jogo complicado em Libertadores da América. O nervosismo está dentro da normalidade. Só que essa tensão toda ganhou ainda mais força logo nos primeiros minutos da partida. 3 minutos. Foi o tempo que o São Lourenço precisou para ganhar um pênalti, convertido por Ortigosa. Era tudo que a torcida gremista não queria. Um resultado que complicaria o tricolor na competição. Torço por uma vitória, mas 1-1 aí, bem suado, tá legal. No estilo do Grêmio, assim, aquele golzinho no final. Foi o mesmo sentimento de Ayrton Ruschel, participante de Os Donos da Bola, e de César Cidade Dias, integrante do apito final na Rádio Bandeirantes. Os dois ex-dirigentes foram os convidados especiais na transmissão da partida. Mesmo com motivos de sobra para se preocupar, o alívio de torcedores e comentaristas aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. O gol de Lincoln deu ao Grêmio apenas 1 ponto, mas que valeu muito e deixa o time vivo na luta pela classificação. O Grêmio conseguiu um pouco na sorte, ou vamos dizer assim, no gás dos seus meninos. Conseguiu empatar o jogo, a gente tem que festejar, mas por outro lado a gente tem que fazer assim uma análise crítica do jogo, que o Grêmio fez uma partida muito ruim. O Grêmio tem que fazer uma reflexão do que aconteceu para não repetir isso e não precisar fazer um gol aos 50 minutos de jogo aí e dar essa alegria sofrida para o seu torcedor. O Grêmio teve 30 primeiros bons minutos, onde teve o controle da partida e depois a partida fugiu do seu controle. O Groi acabou sendo escolhido pela equipe da Bandeirantes como o melhor jogador da partida e isso se reflete muito. Só quero comemorar, não vou analisar taticamente, não vou analisar as deficiências. Há um reconhecimento de que o São Lourenço foi melhor que o Grêmio, mas isso tudo não interessa. Nós empatamos e agora estamos rumo à classificação. Eu fiquei muito preocupado com o Grêmio ontem, que pese o resultado, como disse o Ruschel, tem que ser celebrado e comemorado. Mas a leitura do César Cidade Dias, comentarista do apito final da Rádio Bandeirantes, ela é muito correta, muito apropriada. Tem que ser celebrado, tem que ser comemorado, né? Ele usou assim uma alegria, com preocupação, com tensão, né? Mas há razões de preocupação. E aí eu estou falando já do aspecto técnico e individual. Eu não entendi por que o Roger, por exemplo, colocou o Ramiro como lateral direito, que aliás nós, a imprensa, viemos falando há muito tempo aqui, defendendo, debatendo, já desde o tempo do Pará. Sem emprestá-lo no sábado contra o Cruzeiro, podia ter colocado o jogador para se ambientar com aquela posição que é diferente da volância. Há individualidades que afundaram ontem, como o Douglas e o Juliano, tá bem, mas o Roger não enxergou também que a partir do minuto 20, talvez, 17, 18, 20, o São Lourenço, que eu acho que é mal treinado, colocou os seus homens de ataque, alguns de meio, atrás dos volantes do Grêmio, atrás do Marcelo Oliveira. O Roger demorou para perceber isso. Então, foi um parto. O Grêmio foi mal em vários aspectos do jogo, a partir do seu treinador e a partir de algumas individualidades. Eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, Meneghetti, claro, a expectativa toda que se tinha, pelo menos na minha opinião, de um cenário do jogo, ela ficou completamente comprometida no momento que o Grêmio tomou esse gol aí aos 3 minutos, né? Aliás, um pênalti bobo, viu? Um pênalti cavadinho, sabe? Acho que o Marcelo Oliveira não usou a sua experiência para evitar aquele tipo de choque. Bom, aí o que aconteceu? Tudo que o Grêmio tinha armado, né, para jogar no contra-ataque, jogar nos espaços que o São Lourenço ia deixar, tudo isso foi por água abaixo.
Mas aí tal foi a minha surpresa que, a partir do gol tomado, o Grêmio demonstrou personalidade, sim. O Grêmio teve de 15 a 20 minutos no campo do adversário, perdeu 3 boas oportunidades. Aliás, uma com o Everton, imperdível, né, que eu sempre digo que não dá para perder oportunidades. Só que aí, né, com o São Lourenço, numa só variação tática de meio, ele desconcertou o Grêmio e o Grêmio nunca mais achou. Aí o Grêmio perdeu a personalidade? Aí o Grêmio perdeu no futebol. Eu discordo de ti, eu acho que personalidade foi algo que o Grêmio não teve. E aí o São Lourenço tomou conta do jogo, o São Lourenço entrou na grande área do Grêmio, o Marcelo Groi começou a fazer defesas impossíveis. O segundo tempo foi um jogo até tecnicamente muito fraco, porque ficou o São Lourenço administrando, deu a bola para o Grêmio. Eu acho que foi o erro do São Lourenço, foi esse, né? O São Lourenço ficou um time sem pretensão e o Grêmio, mesmo com o seu futebol comedido, limitado, conseguiu no sprintzinho final o gol. Pois é, o Grêmio ficou com a bola no segundo tempo, né? Mas o São Lourenço deixou o Grêmio com a bola, porque o Grêmio não tinha profundidade. O São Lourenço é mal treinado. E o Grêmio tem dificuldade contra equipes compactas, né? Porque precisa de espaço, precisa de velocidade. Agora o Grêmio, Daniel, vou discordar de ti do ponto de vista de empenho. Acho que o Grêmio não perdeu no empenho, o Grêmio perdeu na qualidade técnica. Não, esse é um ponto. Agora, eu não vejo esse time do Grêmio com personalidade para jogar uma partida dessa. Mas não é personalidade, é bola. O Juliano sucumbiu à marcação. Bem, o Douglas foi um pouquinho melhor, mas também não foi bem. Tudo bem, agora tu tem que ter um ímpeto. Tu tá jogando uma partida decisiva, tu não pode, com 2 minutos de jogo, fazer um pênalti. Mas isso, aí mas isso não é falta de ímpeto, é qualidade, isso aí é malandragem. Também, qualidade e tu não vê, o Ramiro apanhou o jogo inteiro, não vi ninguém encostar no juiz. O Romagnoli bateu no Ramiro. O Romagnoli bateu no Ramiro no final do jogo. E o cara que meteu o dedo na cara do Romagnoli foi falar com o juiz foi o Lincoln. É brincadeira. Com 17 anos. É brincadeira. E sabe que eu, particularmente, fiquei muito decepcionado porque eu lembro de uma conversa que eu tive com o Marcelo Oliveira e depois até a conversa foi pro ar. Eu entrevistei ele, questionei sobre isso, e depois com o Maicon, já na Rádio Bandeirantes, o Maicon estava de férias naquela indefinição se ia ou não ia renovar, eu coloquei na Rádio Bandeirantes no domingo pela manhã, e ambos disseram o seguinte: o nosso time vai ter que incorporar o sistema de Libertadores, vai ter que entender que nós temos que jogar com garra, que as faltas não serão marcadas, que se for preciso tem que bater, e o Grêmio não incorporou esse espírito. E outra coisa, o conceito que eu achei absurdo do vice de futebol do Grêmio, César Pacheco, ao falar em imortalidade. Cara, imortal é o time que se entrega, vai lá, chuta, enfia a bola na trave. Então, o Grêmio não foi nada de imortal. A imortalidade do Grêmio tem 2 nomes, Marcelo Groi e Jeromel. Eu já disse que esse negócio da imortalidade eu não gosto, não porque existe. Eu acho que isso desqualifica o trabalho daqueles que fizeram um trabalho ontem que estavam lá, como o Jeromel, como o Groi, como todo o time do Grêmio, como o próprio Roger. Quer dizer, os caras treinam, trabalham. Conseguem um resultado da maneira que não é ideal, mas ainda assim é um resultado razoável. Daqui a pouco a gente vai discutir a tabela do Grêmio. Aí, não, credencia imortalidade. Mas então não treina mais, não trabalha mais, não contrata mais, não reforça mais. Quer dizer, a imortalidade foi aonde há 15 anos? Eu fiquei Cadê assim, a imortalidade nos últimos 15 anos do Grêmio? Isso é uma piada. Eu até... É um discurso com mofo. Eu notei muita decepção do torcedor. Além de eu ter ficado decepcionado, porque eu esperava mais do Grêmio, eu confesso que eu fiquei apavorado com o que o Grêmio jogou ontem, projetando o Grêmio na sequência da competição. O Grêmio jogou muito pouco, de novo contra o São Lourenço, e outro cara, já tinha jogado bem aqui, e ontem jogou demais, o Ortigosa jogou livre. Jogou livre. 8 quilos acima do peso, deve ter o Ortigosa, né? Mas ele mais gordinho que aí tu junto, Ribeiro, né? Tem uma escolha do Roger que eu não consigo entender, eu já falei, que eu acho que é estranho ele ter um jogo sábado que ele botou o seu time reserva. Se ele tinha a ideia do Ramiro como lateral, por que não testar o Ramiro? Quem é que ele botou mesmo? Foi o menino? O Caio. Que é volante também, né? É volante. Enfiou no banco. Por que não testar o Ramiro para se ambientar com o corredor, para ambientar a passagem até a linha de fundo, a entrada em diagonal? Agora, tem uma escolha do Roger. E ontem, no segundo tempo, eu acho que ele cometeu um pecado. Ele, para avançar um pouco mais do time, quando ele percebeu que tinha bola, como o Ribeiro diagnosticou ontem na jornada, ele pegou o Edinho e transformou o Edinho quase em meia direita, até porque o Juliano estava sucumbindo à marcação. Depois ele tirou também o Juliano e o Douglas, tirou por atacado, né? Foi Juliano e Douglas foram juntos. Ele botou o Edinho quase como meia direita, gente. O Edinho é um jogador
com grandes qualidades defensivas, ainda que tenha perdido um pouco do seu ímpeto, para tu ter no banco, para entrar aos 30 do segundo tempo, aos 40 do segundo tempo, para ir lá e dar chutão, joga na zaga, bota de lateral, bota de centroavante para afastar perigo, tá bem. Agora ele avançou, o Edinho, tendo o Ramiro, que joga muito mais com o Edinho. Então agora o Grêmio vai para um jogo que não vai ter o Maicon, né? Não. Talvez tenha o Wallace. E não vai ter o Marcelo Oliveira. Não, e não o vai Wallace também, com certeza. Talvez possivelmente o Wallace. volante. O Roger tem que entender que ele tem que botar os melhores para jogar. O Wallace e Ramiro, gente. O Ramiro joga, ele não joga mais que o Edinho. Ele joga muito mais que o Edinho. E o Grêmio precisava propor o jogo, estava perdendo por 1-0 no intervalo. Ali era para colocar naquela posição que ele adiantou pelo corredor diagonal pelo direito o Edinho, bota o Ramiro que sabe jogar e que é da posição, gente. Mas e quem vai para a lateral direita? Mas ele põe o Caio, estava no banco. Ele jogou. Poxa vida! Por que o Grêmio não pode compor com o Edinho ali? Se ele jogasse claro, não, faz uma linha de 3 zagueiros, bora aí. Ele fez João Batista, aí tu não pode ter um jogador da qualidade do Ramiro, tu pega o Ramiro, tu fica escondido do lateral aí, porque o Mas é um baita jogador, tranca o corredor do Mas e do Romagnoli. Tá bem, tu tá perdendo o jogo por 1-0. Edinho, ó, te manda, entra pela diagonal. Edinho errava parte daqui até ali. Mas aí é uma situação circunstancial, mas sair jogando não. Que na circunstância que tu precisa do treinador. Não, mas tudo bem, nessa ok, mas o Daniel tá já pressupondo que futuramente possa colocar o Edinho na lateral. Futuramente não. Tô dizendo circunstância do jogo ontem. Talvez o Grêmio tenha que contratar um lateral, que o Grêmio não contrata um lateral competente há não sei quantos anos. O Grêmio não poderia ter entrado no segundo tempo sem mudança, gente. Ontem. Para aí. Só que o Meneghete está projetando o próximo jogo com Wallace e Ramiro, os dois volantes. Óbvio, Só que não vai ter lateral direito no próximo jogo. É óbvio que porque o Wallace ninguém confia. É óbvio que lá no Equador, pra mim, ele não vai jogar o Roger vai apostar no Edinho, tá? Ele tá confiante nisso. É óbvio que tem que ser Ramiro e o Wallace. Pronto, óbvio que tem que ser isso. Ontem o Roger imaginou, e é por isso que eu tento entender por que ele colocou o Ramiro na ala direita. Olha o que eu falei. Porque em determinado momento, no desenho do Grêmio, parecia que o Marcelo Oliveira fechava como terceiro zagueiro. E aí o que ele pensou? Bom, vou deixar posicionado. Lembrando o próprio Roger com o Filipão que fazia essa função com o lateral esquerdo. Aí eu solto o Ramiro e ele compõe no meio também, porque ele tem bom toque de bola, e faz uma linha de articulação com o Ramiro posicionado além da linha da bola. Foi o que eu imaginei. Só que o São Lourenço jogou só nas costas do Marcelo Oliveira. Então deu errado isso aí, não deu certo. Ribeiro, não foi possível. O que a gente viu do São Lourenço aqui? O São Lourenço teve no jogo em Porto Alegre todos os jogadores do meio para frente jogando bem. Todos, sem exceção. E ainda somando a questão do lateral esquerdo, que era o Mas. O Bufarini é bom jogador, mas não tinha jogado tão bem no jogo em Porto Alegre. De repente eu entendi o Ramiro para segurar o Mas no campo de defesa e o Grêmio tentar criar por ali. Né? Agora, o problema foi o meio de campo do Grêmio, né, Ribeiro? Outra coisa, vamos analisar a do Grêmio com o Matheus, outro aspecto, né? Agora sabemos que realmente o Grêmio e o Roger errou em deixar o Lincoln fora do banco no jogo do São Lourenço aqui em Porto Alegre. Agora está escancarado isso, né? Não vamos mais ter dúvida se o Lincoln deveria estar no banco, pelo amor de Deus. Mas tá bem, ele corrigiu o erro. Eu acho que isso é importante, o aprendizado. O Roger tem humildade para isso. Quer dizer, o jogador que não ficou no banco no jogo anterior, agora foi para a viagem, compôs o banco de reservas, entrou no jogo e decidiu a partida. Então, que bom que o Roger, essa lição aprendeu. Agora, há outras que ele precisa aprender. Eu não estou projetando o Grêmio, daqui a pouco a gente fala um pouco da tabela do Grêmio, que eu acho que é preocupante. A gente está na euforia do empatezinho aos 44, mas acho que a tabela do Grêmio é preocupante. Mas sabe o que mais deve preocupar o Roger? É que eu acho que ele chegou à conclusão que seu esquema, que era tão comemorado, o padrão que era o seu trunfo para o início da temporada, faliu. E ele vai ter que reinventar o Grêmio. Especialmente porque algumas individualidades também caíram muito de produção. Faliu pelo aspecto físico. Não, eu acho que não. Não, o Grêmio não tem velocidade mais no meio de campo. Não é só isso. Essa era uma das grandes virtudes do Grêmio no passado. Não é só isso. A lentidão do Douglas, a lentidão do Juliano. Claro que tem a física, não vou botar apenas na física, mas ela está interferindo na técnica. Agora, tem que levar em consideração. Né? Vamos a Buenos Aires com o Matheus Trindade na concentração do Grêmio. O Grêmio está comemorando esse empate aos 44 do segundo tempo. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde. Olha, são dois extremos aí na avaliação do Grêmio pelo jogo de ontem, né? Comemora, claro, tenta exaltar esse empate que é importante neste grupo da Libertadores. O Grêmio, a gente falava desde
a segunda-feira, que veio para pontuar, conseguiu esse empate no final, mas em um outro ponto o Grêmio admite sim que não fez uma boa partida, não foi bem durante os 90 minutos. O técnico Roger exaltou que o time do São Lourenço foi superior ao Grêmio durante toda a partida, não conseguiu o encaixe. Quando tomou um gol no início do jogo, o planejamento foi para o espaço. Então tem esses dois extremos que a gente está acompanhando aqui, Meneghetti. Um exaltando e tentando colocar essa importância do empate, mas sabendo que o time não fez uma boa apresentação. E áreas que a gente percebe por aqui de preocupação. Tem um pouco menos de um mês o técnico Roger até a partida contra a LDU. Algo novo vai ter que ser apresentado. Essa é a avaliação interna que a gente acompanha por aqui pelo desempenho do Grêmio ontem contra a equipe do São Lourenço, Meneghetti. Mas não há motivo de preocupação, segundo o vice-futebol César Pacheco, porque tem a imortalidade, que vai entrar sempre no finalzinho do jogo e que vai resolver, como aliás vem resolvendo nos últimos 15 anos, né? O Grêmio vem ganhando tudo graças à imortalidade. O presidente Romildo também falou em imortalidade. Mas o presidente Os dois falaram. Mas o presidente Romildo, olha a expressão que eu vou usar aqui com todo cuidado, ele é pato novo no futebol. Ele chegou agora há pouco tempo. César Pacheco não. César Pacheco, né? Tem cabelo branco há muito tempo, de tanto desgaste de futebol, um homem multicampeão. O presidente Romildo está chegando agora, tá se familiarizando com o cheiro do vestiário, aquele cheiro que tem do éter, que tem, da gaze, né? Ele está chegando agora. Ele está há quanto tempo no futebol? Ele foi do conselho na gestão COF 2 anos e tem um ano agora, então ele está há 3 anos. 3 anos, né? Se ambientando com. E agora que ele é o presidente do clube. Então, esse eu até entendo que apela à imortalidade. Está bem, é o discurso. O presidente não é, ele vem ele é o prefeito, ele vem da política, tá entrando agora no futebol. Esse eu entendo, é pato novo. Agora, o César Pacheco não, gente. O César Pacheco é um homem, né, delegar a imortalidade, o empate do Grêmio ontem. Não, delega ao Lincoln. Então delega ao Lincoln, delega ao Groy, como disse o Daniel hoje no Esporte Notícias da Bandeirantes, a imortalidade atende pelo nome de Groy e Jeromel. É isso. Jeromel tirou outra bola na risca no gol. Ô Matheus, o fato do Wesley não ter nem ficado no banco ontem, esse jogador está fora dos planos, né? É isso? Não digo fora dos planos, foi a opção de ontem do técnico Roger em relação à formação da equipe, porque o Roger tem uma preocupação na montagem do time e também no banco de reservas, né? Ele chegou a citar na quarta-feira passada, quando foi questionado ao Lincoln daquilo por que ele utilizou o Bobô e o Henrique Almeida também no banco naquela oportunidade, botou os dois jogadores na partida contra o São Lourenço na Arena. Foi opção da formação do banco, da formação da equipe. Ao que indica, Ribeiro, pelo jogo de ontem, é que o Ramiro deve ganhar uma sequência na lateral direita. Isso deve ser uma tendência aí nos próximos jogos do Campeonato Gaúcho, pensando em dar essa sequência para o atleta para o jogo da Libertadores. Não se tem total confiança, ou pelo menos aquilo que foi avaliado até agora do Wallace Oliveira, né? Está se recuperando da sua lesão, deve ter nos próximos dias, mas ainda não deu uma resposta que se era esperada do atleta. Por isso, se tem essa expectativa que o Ramiro possa ganhar essa sequência justamente na lateral direita. Ramiro jogará um tempo porque o Grêmio vai contratar um lateral direito. O Grêmio quer um jogador, ou que seja, o reserva, mas o Grêmio vai buscar, na verdade, um titular, porque tem, naquilo que o Matheus disse, uma interrogação em relação ao Wallace Oliveira. E o Wesley jogou por necessidade. O Roger não confia nesse jogador. Ele saiu do time titular direto para fora do banco. Por isso que eu disse, ele jogou por uma necessidade. Ribeiro, ele jogou 2 jogos na Arena. No jogo na Argentina ele saiu. Bom, ele jogou os 2 principais jogos. Né? Fecha daí, Matheus de Buenos Aires, alguma última informação do Grêmio que chega quando em Porto Alegre? Chega por volta das 7 horas em Porto Alegre, sai às 5h15 aqui de Buenos Aires, por volta das 7 chega aí em Porto Alegre. Maicon e Marcelo Oliveira estão de fora, né, da partida contra a LDU, é importante ressaltar, eles receberam o 3º cartão amarelo, por isso não jogam lá em Quito. Já o Wallace, nos próximos dias, deve voltar a trabalhar com bola e para o jogo do próximo mês contra a equipe da LDU, ele fica à disposição. Essa é a expectativa no momento para ter o Wallace para o confronto lá em Quito, neste jogo importante pela 5ª rodada. E o pessoal está muito preocupado também, não digo preocupado. Tem um pequeno corte aí com nós vamos observar de perto, Meneghetti, o jogo do Toluca contra a LDU e os planos do Grêmio nessa sequência aí da Libertadores da América. Titulares final de semana pelo Gauchão? Ô, Matheus, me escuta ainda ou não? Tá, perdemos contato do Skype com o Matheus, não tem tendência titulares, né? Não.
Vai Erechim com titulares? Mas terça-feira. Mas jogou terça-feira, gente. Mas João, mas que barbaridade. Mas que absurdo o Grêmio e a Erechim. Faça-me um favor, né, João? Vai jogar com o time titular, o time tem que evoluir. Claro que sim. Olha isso. Pô, para aí, velho. Agora não vai a Erechim. Eu não entendo mais nada. No Grenal, que estava no meio dos 2 jogos, titular. O resto é reserva. Talvez você não consiga entender que o Grenal tem uma circunstância diferenciada, Ribeiro. O Grenal é um dos maiores clássicos do futebol mundial. Aliás, é apontado isso. Não é o que o Meneghetti acha. E o Grêmio está numa disputa regional, principalmente com o Internacional, ainda que eu defenda que esse gauchão terá um clube de menor tradição na final, principalmente com o Internacional, e era a chance de eliminar o Inter da Primeira Liga e de distanciar uma pontuação, se o Grêmio vencesse, para definir o gauchão na arena. O Grêmio chega hoje, 18 horas e 50 minutos, no aeroporto Salgado Filho. Hoje o dia já acabou, tá? Aí os reservas, até os que não jogaram 90 minutos, fizeram academia no hotel em Buenos Aires. Amanhã, treino regenerativo para todo mundo. Isso aí, tá bem? Sexta, treina, viaja sábado. É isso que vocês querem? É isso aí. Não é a tendência. Não, o Grêmio jogou quarta e domingo, 2 jogos de uma mas é um Grenal, né? Grenal. E jogou depois domingo e depois jogou na quarta. O Grêmio continua tendo algumas situações em formação. O Grêmio tem que jogar, velho. Eu acho que o Grêmio tem que jogar com o time titular e o Roger pode aproveitar para fortalecer o Ramiro, se é que ele acha que é o melhor esquema. Fortalecer o Ramiro na direita, testar o Lincoln no começo do jogo, talvez com o Juliano. Claro. Testar o Lincoln com o Juliano. Então eu acho que ele tem que... É a chance, talvez algum outro jogador tenha alguma lesão, não possa ser utilizado. Eu acho que... O Juliano foi a lateral esquerda, ver como é que ele vai resolver lá contra a LDU. Então, já começar a testar agora o garoto, deve ser o Marcelo Hermes. Deve ser ele, né? Aqui, ó, o Footstats, ele tem um tweet bem interessante. A sorte do Grêmio foi a pontaria do São Lourenço. Nos 2 jogos, chutou 23 vezes e acertou 8. 35% de aproveitamento. 23 acertou 8. E não é acertar em gol, não é você fazer o gol, é chutar em gol. Tinha uma defesa fácil. Não foi o Grêmio que perdeu gols. A Dani Steffens está aqui conosco. Daqui a pouco ela vai conversar com o Ribeiro Neto. Eu quero aproveitar e perguntar para ela se ela ficou eufórica pelo empatezinho no final ou se ela está preocupada com o rendimento para o que vem aí na Libertadores. Tudo bem, Daiane? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Eufórica não, eu fiquei bastante preocupada. O Grêmio não está rendendo as nossas expectativas. A gente esperava pelo menos, claro, um empate, mas um empate um pouco mais tranquilo e não aos 44. Foi mais um teste para o Roger? Foi. Só que está na hora de ver alguma posição, mudar a tática do Marcelo Oliveira. Não é a primeira vez que ele deixa o time na mão, não é uma vez por jogo que ele erra. Então a minha preocupação maior é pelo lado esquerdo, é o Marcelo Oliveira, é a nossa defesa que está bobeando e que não nos deixa tranquila. Mas na vaga tu acredita ainda, tá esperançosa. A gente tem que ter esperança, né? Não adianta, mas... Eu também tenho esperança. Quando eu tenho o ativo, eu estou cheio de esperança. Meu amigo, aumente seu desejo, seu prazer na vida 2 com o ativo. Não é mesmo, Daiane? Fala pra gente. É isso mesmo, Ribeiro. Com ativo, não tem tempo ruim, preguiça e nem desânimo. Ativo é desejo, é vontade, é criatividade entre as 4 paredes. É o estimulante do homem moderno, do homem que sabe o que quer. Rápido e eficiente, age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades. Então ligue agora mesmo para 3081-0700 e aproveite a quinzena maluca da Central. Na compra do Ativo, você pode escolher o seu presente, ou o Ativo Gladiador ou o Energético 36 HP. E o melhor, sabe quando você começa a pagar? Lá em abril. Isso mesmo, em abril. A entrega é grátis e sigilosa para todo o Rio Grande do Sul. E pelo que ouço os meus amigos falarem, eu recomendo. Então não perca mais tempo, ligue agora para 3081-0700. É contigo, Ribeiro. É isso aí, aproveite os momentos a 2 da melhor maneira com o Ativo e fique sempre ativado. 3081-0700, Meneghetti. Olha só, eu fiquei preocupado com o resultado, ainda que ele tenha sido conquistado no finalzinho, a circunstância favorável para o jogo, mas do ponto de vista de tabela de classificação, eu estou muito preocupado, gente. Eu também estou. Muito preocupado. E quero só lembrar o seguinte, o Grêmio, ele deu um primeiro passo para recuperar o tropeço com o São Lourenço na Arena. Tá bem, mas o Grêmio agora precisa de mais um empate.
O Grêmio não pode perder o jogo para a LDU. O presidente Romildo Não falou depende o seguinte, muito do resultado da LDU com o Toluca? Não, vou te explicar por quê. Fala. O presidente Romildo disse após o jogo o seguinte: temos agora que administrar a tabela. Essa foi a expressão usada pelo presidente Romildo. Um empate fora de casa e vamos decidir tudo em casa contra o Toluca. Então é isso que ele quer, administrar a tabela. Consegue empatar contra a LDU em Quito, na altitude, 3.800 metros, e aí em casa o Grêmio vai ver se tem farinha no saco ou não. Como é que fala do comentarista aquele que não sabe nada, Ribeiro? Bota o óculos, tira o óculos, bota o óculos, tira o óculos. Conhece um cara assim? Me lembra alguém. Olha só, o melhor resultado que pode acontecer nesse... Só tem um resultado que é bom pro Grêmio, para minha opinião, não é o melhor. Só um bom pro Grêmio, que é o empate. Toluca e LDU. Sim. Se der a zebra da LDU ganhar o jogo, e se o Grêmio não pontuar em Quito, a situação é o seguinte. Então, vamos fazer raciocínio rápido. Toluca perde para a LDU. A LDU faz mais 3 pontos. Aí a LDU ganha do Grêmio, que é o resultado que eu digo que o Grêmio não pode aceitar, é perder o jogo em Quito. E depois o Toluca, na última rodada, por exemplo, ganha do São Lourenço, na penúltima, que é uma situação normal o Toluca ganhar do São Lourenço. Nós teríamos para a última rodada o Toluca com 10, o Grêmio com 5, o São Lourenço com 3 e a LDU com 9. Última rodada amistosa. O Grêmio está fora. Reparem bem, se o Grêmio não pontuar em Quito e se a LDU ganhar do Toluca, que é uma zebra, e o Toluca ganha do São Lourenço, Bom, então depende. última rodada é uma zebra. Mas esse cenário vai... Zebra. Sim, mas acontece o seguinte, como esse jogo do Toluca com a LDU, ela é dia 4 de abril? 5 de abril? 5 de abril. É separado do resto, porque ela vai completar essa rodada, todo mundo de olho desse jogo e esse jogo... Outro cenário, estou fazendo um cenário para tentar justificar por que o Grêmio não pode perder em Quito e por que o empate de ontem não foi um resultado satisfatório. Toluca ganha da LDU, o resultado mais normal, ganhou de 1-0. A LDU ganha do Grêmio, eu estou dizendo que o Grêmio não pode aceitar. E o Toluca ganha do São Lourenço. Última rodada, Toluca com 13, classificadíssimo, Grêmio com 5, São Lourenço com 3 e a LDU com 6. Joga em Buenos Aires contra o São Lourenço eliminado. Se a LDU ganha, o São Lourenço está classificado. O Grêmio pode fazer 10-0 no Toluca. Então, eu estou dizendo, o Grêmio fez uma primeira parte, empatou ontem. O Grêmio não pode perder em Quito. O Grêmio não pode deixar que a LDU faça 3 pontos. A não ser, o único resultado seria um pouco mais favorável, né, seria um empate no México. Então, na minha projeção aqui, empataram Toluca e LDU. Aí a LDU ganha do Grêmio. O Grêmio não conseguiu empatar. E o Toluca ganha do São Lourenço. Vamos para a última rodada. Toluca com 11, Grêmio com 5, São Lourenço com 3 fora e LDU com 7. O Grêmio teria que vencer o Toluca para ir a 8 pontos e torcer que o São Lourenço ganhe a LDU. Ou seja, com qualquer resultado, o Grêmio tem que empatar em Quito. O Grêmio tem que pontuar no O Grêmio tem que pontuar em Quito. O Grêmio tem que... Se o Grêmio ganhar, está praticamente classificado. E se o Grêmio empatar, eu acho também, aí está classificado. Aí só um desastre na última rodada com o Toluca na Arena, que não deve acontecer. Mas depende, né? Por isso que a gente vai depender desse jogo Toluca e LDU. Porque se a LDU ganha, passa o Grêmio, correto? Uhum. Tá. Então o empate favorece a LDU. O Grêmio não vai dependendo das suas próprias forças. Claro que a gente está... E tem um outro cenário ainda, desculpa, Daniel. Tem um outro cenário, que é o Toluca ganhando da LDU, o resultado normal. A LDU ganhando do Grêmio, que é o que eu estou dizendo, que o Grêmio não pode se conformar com isso. E uma zebra em Toluca e São Lourenço, que é o São Lourenço ganhar. Última rodada. Toluca com 10 pontos classificado, Grêmio com 5 pontos e São Lourenço e LDU com 6. O Grêmio teria que ganhar do Toluca e torcer por um empate em Buenos Aires. Então o Grêmio, gente, o Grêmio tem que empatar. O jogo do Grêmio passa a ser agora mais importante que o jogo no México é o Grêmio empatar o seu jogo em Quito. Tá, mas Meneghetti, o Grêmio entrou na Libertadores sonhando em ser campeão. Contratou Bolanhos, acredito que pode. Se um time que sonha ser campeão da Libertadores e fez até campanha de marketing, para que até deu uma esfriada, não sei se pela campanha do Grêmio que não está tão boa, mas fez a campanha de marketing. Se ele não tem condições de empatar um jogo fora e vencer um jogo em casa, não merece classificar, né? Agora eu te pergunto o seguinte... isso é muito relativo. O River Plate foi 16º. O Riquelme tem a teoria, o importante é passar. Só que a diferença do River Plate naquela ocasião é que o River Plate chegou a fazer bons jogos. O Grêmio até agora não jogou bem na Libertadores. Discordo, Daniel. O Grêmio tem um bom jogo. Bem contra a LDU. Aquele ano era cambaleando. Qual é o bom jogo? A LDU em casa. O Ribeiro disse que a LDU dominou o Grêmio. Não, só um pouquinho. Esse jogo o Grêmio... Parei, João, 4-0 Eu não concordo, né? O 4-0 não traduziu tudo. Eu acho que o Grêmio fez um bom jogo. Eu discordo aqui, Daniel. O Grêmio fez um bom jogo. O Grêmio fez 1-0, a LDU botou a bola no chão e começou a trabalhar, o Meneghetti. É que com 4-0, pra tu dizer que o time não jogou bem, é difícil. Não. É que o jogo foi 2-0. Essa tese é Ribeiro.
Meneghete. Não é Ribeiriana, não. É só relembrar o que aconteceu no jogo. 1-0. LDU começou a jogar. Erro individual do zagueiro. 2-0 o Grêmio. Quantas defesas e a expulsão do outro zagueiro. A LDU começou a jogar. Quantas defesas o Marcelo Groy fez? A penetração. Agora a LDU chegou a trabalhar a bola de gol que na entrada da área do Grêmio. Para o Ribeiro Neto vir aqui dizer que a LDU tomou conta do jogo. Não. Só tem um detalhe, Meneghete. Sabe qual foi a diferença? Sabe qual foi a diferença? A LDU chegou em um determinado momento a trabalhar a bola na intermediária. Isso o São Lourenço fez e a diferença é que o São Lourenço é mais time que a LDU. Tudo bem. Eu acho que o João Batista está desconsiderando que o jogo em Quito é um jogo de altitude. Claro. É sempre difícil para os brasileiros. É sempre difícil jogar. Não é só... A LDU pode não ser um grande time, tá bem, mas tem a questão da altitude. E o Grêmio não vai ter 2 jogadores. E olha, são 2 jogadores importantes do ponto de vista até de personalidade. O Daniel tá fazendo referência, tu também aqui, de que o Grêmio às vezes falta envergadura, peitar o ar, tu lembrasse que precisou o Lincoln, e eu acho que essa tua reflexão ela é pertinente, mas tu perdeu o Maicon pela qualidade que tem na primeira linha do meio campo, ainda que o Wallace volta. E o Marcelo Oliveira aqui... Estou achando que o Grêmio vai ter que fazer um esforço, mais uma vez, danado para colocar esse jogador em campo. A previsão inicial era de 30 dias, passou para 40 do Bolanhos, tá? E já acredita-se que ele pode ficar 2 meses fora dos gramados. Contra a LDU, nós teremos 37 dias de recuperação do Miller Bolanhos. Eu acho que vai chegar na hora e eles vão pedir pro gringo dizer, ó, tu vai jogar na tua casa, vai pro esforço. E ele vai. E ele vai. E aí faz diferença. Aí ele tá acostumado com os caras lá. É pouco tempo para o tamanho da lesão que ele teve. São 2 lesões, inclusive, né? Não, a ideia é 40 dias. A ideia são 40 dias, tá? São 40 dias de recuperação. 37, antecipa 3. E vem no sacrifício, assim. Sem condições totais, joga 45. O Marcelo Groy voltou a ser Marcelo Groy, né? Ele vinha falhando em alguns jogos, né? Mas, olha, ontem a atuação foi a atuação de goleiro de seleção brasileira. Uma atuação de gala do Marcelo Groy, salvando o Grêmio em momentos importantes do jogo. Que o São Lourenço esteve na iminente de fazer o 2-0. E no segundo tempo teve uma chance com o Romagnoli, que numa tabela com o Mazzi, que ele ficou para fora. No último minuto ele salvou. Teve aquela bola do último minuto. Ontem eu cheguei até a dizer no Esporte Notícia hoje que o Marcelo Groy, em noite de Marcelo Groy, né? Ele não tinha jogado bem esse ano ainda. Né? Não, tu sabe até que no início do jogo, como ele teve. No início do jogo, ontem teve uma bola que ele saiu meio assim, né? Ele seguro e tal. Eu digo, ai meu Deus do céu, até o Marcelo. Segurança, né, mas depois o Marcelo Groy, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse aí é um goleiro. Quantos anos tem de contrato, JB? Mais 5 renovou. Esse aí eu sugiro que o Grêmio já comece a renovar por mais 5. O Marcelo Groy foi ele fantástico. Já está chegando nos 30, né, Daniel? Não, esse aí joga até os... O Grêmio tem goleiro aí para muitos anos. Ele realmente é diferenciado, baita goleiro, e o Grêmio tem que agradecer ele porque ele salvou a pele do time. Eu acho que a escalação do Grêmio ontem foi Imortal, Ramiro, Imortal, Fred e Marcelo Oliveira. Esse foi o sistema defensivo do Grêmio? Pode ser. Então tá. Olha a bola que o Maicon entregou. A bola tem que botar. Tu sabe o Maicon tem que botar essa bola na bomboneira e o jogador estão junto. Esse jogador, ele tá... alguns jogos, tá? E já é a segunda. Teve uma que ele tocou pro meio da área. E aí o cara fez o gol. Não tô lembrando agora. Esse jogador tá muito lento. Essa temporada dele tá muito devagar. Ele desde a lesão, ele não recuperou seu ritmo técnico. Mais uma vez, eu vou pro Footstats, tá? Eu separei aqui para falar no programa, inclusive. Footstats. Porque estatística não joga, mas é que é interessante. O Michael foi um dos principais jogadores da partida. Ele teve 4 desarmes corretos, 69 passes corretos também. Correu demais o sensor. Olha, estou mostrando aqui pro Daniel o sensor de calor do Michael. Ele teve uma atuação na... Ele correu por todo o campo. Tem o Edinho aí? Quase entregou o jogo. Não, o Edinho eu posso pegar, eu não separei ele. E fez um lançamento. Correto. Ou seja, ele tem ótimos números. Levou um cartão amarelo também. Tem ótimos números. Mas é que quando ele errou... É que esse lance aí não aparece para a estatística, né? Essa estatística não está registrando. Né? A estatística não tem intensidade, entendeu? Ela não dimensiona cada fundamento que é registrado. Ela só dá a quantidade, ela não dá a intensidade que fala é a qualidade, né? Do erro dele ou do acerto, né? Exatamente. Então que assim, a gente olha o mapa de calor dele, toda a região central, ele correu o meio campo inteiro. Mapa de calor. Cara, mas é um recurso. Não dá para dizer o que é que as pessoas fazem
fazem com isso, mas assim, deve alucinar, deve embevecer as pessoas, né? Esse discurso também das vértices, das variáveis, né? Isso aí hoje tomou conta do futebol mundial. Agora, não era o Hélio Jones que flutuava pela direita? Sim, flutuava. Um mapa de calor. Ele está flutuando aonde? Ele está num clube conhecido aí, né? Quem? O Hélio Jones. Andou num clube, eu vi esse tempo aí. Ele foi demitido aí recentemente. Ele anda sendo demitido. Vamos lá, Ribeiro Neto. Vamos lá. Vamos vender teu peixe aqui? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Tu sabe, Meneghete, que nós estamos vivendo uma época tão difícil. Tu não recebeu nenhum convite para ser ministro? Cara, ainda não, né? Porque poderia ter um fórum especial. Daqui a pouco nós vamos ter que, do jeito que vai, nós vamos ter que colocar ministro na Argentina, ministro na Bolívia. Vai faltar. Se todo mundo que tiver enrascado na boquinha no ministério, nós vamos ter que ligar pro Macri, Consegue botar uns 3 aí no ministério? Bom, já que eu não tenho isso e você certamente, telespectador, ainda não tem essa barbadinha, então vem comigo. Presta atenção, você que paga juros abusivos no financiamento do seu carro. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. O Rafael está aqui e explica tudo no detalhe para você. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Ribeiro. Boa tarde. Hoje eu quero falar para você que tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Pois saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar a parcela pela metade do valor. Isso mesmo. Você que paga R$500 na prestação, pode baixar para 250 na hora e de forma imediata. Então, pega o telefone e liga 3012-8899. 3012-8899. Basta ligar para cima e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando as parcelas, recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro na metade. Liga agora, não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão dentro do seu bolso. Também temos redução de dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899, fala que está assistindo os Donos da Bola e a consulta sai na faixa 0800, Ribeiro. Tá na faixa. É isso mesmo, o Rafael deu recado. Não seja refém dos juros bancários. Ligue agora para a Simon e resolva esse problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente na Simon. 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você. Deixa eu combinar com o Paulinho aqui. Paulinho, eu adoro essas coisas. Tu tem o gol do Lincoln aí na versão argentina? Vamos colocar então na versão da Fox Argentina aí o gol do Lincoln, por favor, Paulinho. No, señoras y señores, Musi. El pelotazo que viene, atención, 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 ahí está. Centro atrás, viene. Gol. Gol de Gremio, Lincoln lo hizo. Gol de Gremio, Lincoln lo hizo. La única vez que llegaron al área. Convierten el empate, muchachos de Gremio. Volvió el público visitante a la tribuna. 1-1 el partido na Torre. Eu adoro a narração argentina por um aspecto. Eles não posicionam nada onde está a bola. Eles não dizem nada. É só o nome do jogador e um gritedo. Eu me lembro de um gol que o Dátulo fez contra o Brasil, que o cara narrava assim, Dátulo, 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 Dátulo. É só isso aí, entendeu? Não diz onde é que está a bola, não diz se chutou, não diz o que ele fez. Eu amo a narração argentina. É uma bagunça. Não podia repetir aí, porque o cara tá com dor de dente narrando isso. O cara tá chegando, tá batendo pavor. Aí tem alguns aí também. Mas eu adoro a narração. Eles não dizem nada. A preocupação que o Daniel, que o Geraldo e o Marcos tem para posicionar, isso vale para televisão e para rádio. Eles não estão nem aí. Vamos lá, vamos de novo. El pelotazo que viene, atención, 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 ahí está. Centro atrás, viene. Gol de Gremio, Lincoln lo hizo. Gol de Gremio, Lincoln lo hizo. La única vez que llegaron al área. Convierten el empate, muchachos de Gremio. Volvió el público visitante a la tribuna. E aí o detalhe é o seguinte, a narração toda é assim, no rádio e na televisão. Tu bota uma emissora argentina e eu tenho esse hábito, agora por aplicativo, obviamente, antes tinha que precisar lá no radião grande, né?
E era gostoso aquilo. Global. Global. Transglobe. Desse tamanho. 6 faixas. Eu fui rádio escuta, né? Tinha até hoje prazer nisso. Agora o aplicativo é mais fácil. Eles não posicionaram. Onde é que a bola tá? É só o nome do cara, e dá, e vai e gol. Pronto. Aliás, Meneghetti, nós dois fomos rádio escuta do Antônio Augusto. Não fomos. E eu fui do Sapinho, né? Eu também fui. Né? Eu também fui. Aliás, meu primeiro jogo como escuta, viu? Passo Fundo e Novo Hamburgo, 3-3. O Luiz Freire pela camisa, o Passo Fundo acabou com o jogo, fez 2 ou 3 gols. Meu primeiro foi em 1986. Não fala. 1986, faz tempo. Já voltamos com os donos da bola. Fala um pouquinho de Campeonato Gaúcho Internacional. Quando o D'Alessandro foi vendido, se imaginava há muito tempo, né? Se imaginava que o Alex pudesse ser o seu substituto. Mas não está acontecendo isso, João Batista. E eu acho que o que é pior para o jogador. O Alex hoje, ele é titular do banco de reservas do Inter. Eu não vejo nenhuma possibilidade de que ele consiga emergir do banco para o time titular do Argel. Ele é um jogador muito importante nos bastidores para ajudar a garotada. E todos fazem referência ao Alex, o Alex abraça todo mundo, o Valdívia tem nele uma inspiração, eles se concentravam juntos quando o Valdívia ainda podia jogar. Eles estavam sempre no mesmo quarto, o Alex ajudava outros jogadores e sempre foi. Ele é um cara importante, o Andrigo faz essa referência. Porém, também é um fato que o Alex perdeu muito espaço e hoje ele não é a primeira opção do técnico do Argel e também não está dando conta do recado quando entra. Não, mas entrou no último jogo. Ele não está no time titular. Ele entrou, né? Sim, então, ele não é a primeira opção quando entra. Eu diria o seguinte, vocês lembram no início do ano? Ele virou reserva do reserva. Não, logo da saída do D'Alessandro, o Argel testou o Alex, deu uma sequência de 2, 3 jogos para ele. Não sei se vocês se recordam disso. Aí teve um jogo da Sul Minas, Rio, que o Alex, havia um mistério na escalação e o Alex não começou a jogar, foi pro banco. Eu cheguei e falei na Rádio Bandeirantes. Bom, acabou a sequência do Alex. O Alex tu não acha que é pouco, já não é mais o número 1 do Argel. E vou dizer mais, tá? Hoje o Alex, eu sei que é ruim dizer, mas o Alex, o Inter gostaria que fosse moeda de troca para qualquer negócio. Ele não é mais o número 1 do treinador e nem do clube. Eu acho que ele não é número 1 e eu acho que ele não é número 2, gente. Isso que eu estou tentando dizer. É que do clube ele já não é quando ele não tem o Anderson, ele não bota o Alex como armador. Não, o preocupante é isso, porque ele era para ser o substituto natural, tá? Aí ele foi perdendo espaço. Hoje ele é o substituto do substituto. E se tu quiser, bota mais um ainda do substituto. E aí, hoje tu vê o Andrigo jogar, tu vê o Alisson Farias, que é atacante, mas que às vezes aparece ali. O Ferrarez já teve chance. Eu quero lembrar, e para ser justo, com um jogador que eu admiro muito do ponto de vista não só de caráter, mas de futebol. Eu sempre defendi muito que o Internacional renovasse o contrato com ele, quando no ano passado havia essa dúvida. Né, que o Alex, nessa altura do ano passado, do campeonato, no ano passado, ele estava voando no Campeonato Gaúcho. E o título do Gaúcho do Internacional, eu acho que muito deve ao Alex. Ele carregou o time, aquele mistão, né, que o Aguirre foi tão criticado. Quem carregava nas costas era o Alex. Talvez ele tenha sido um dos jogadores que mais tenha atuado com a camisa do Inter no primeiro semestre do ano passado. Porque ele jogava no time misto, jogava no reserva e jogava no titular eventualmente. Só que será que ele não é importante justamente para segurar o vestiário? Será que ele também não é importante? O Tinga é tido por muitos como um dos caras fundamentais. Psicólogo meio caro esse. Sabe que eu não entro nessa de salário, mas o Tinga... Psicólogo meio caro esse, O Tinga também era meio caro e deu 2 títulos do Brasileiro pro Cruzeiro, segurando o vestiário. Não. Ele fez parte. Olha aqui, mas tu entendeu o que eu quis dizer? O cara segurava, ele era importante. O Alex é o espelho dos jovens, o Alex é o cara que ajuda, Daniel. Mas ele o caso da renovação de contrato do Alex foi diferente. O Tinga, ele foi contratado pelo Cruzeiro e ele disse para o presidente do Cruzeiro, olha, eu não tenho condição de jogar todos os jogos. E o presidente disse, não, eu vou te contratar sabendo disso, mas pela tua experiência, pela tua liderança, pela tua importância e tal, papapá. E sei que o Tinga foi importante, eu concordo com o João Batista, foi importante dentro do vestiário, como o Alex é importante, mas eu acho que o Alex tem que dar mais. Só que ele não renovou por isso, ele renovou para jogar. Porque no momento que o Internacional perdeu o D'Alessandro, o caminho era para ele. Eu também não sei se essa sequência... A gente tá vendo ele com a abraçadeira de capitão, ele tem que ser o capitão do Inter. Claro. Tinha que ser titular, com a bola que ele tem, com o currículo, ele tinha que ser titular do Inter e o capitão da equipe. Mas eu não vejo alternativa. Eu hoje não vejo... Assim, sinceramente, eu não sei o que aconteceu nos bastidores, tá? Mas esse jogador já não goza mais de um bom conceito. Não, existe um desgaste com a direção, claro.
E outra, sobre essa questão de jogar ou não, o Alex ainda acredita que tem gás, ele acha que ele ainda tem gás, essa é uma situação que a gente sempre, quando conversa com ele nas entrevistas, tem esse sentimento dele. Só que, bem ou mal, Meneghetti, sábado fez 12 anos do anúncio oficial dele, a primeira vez que ele pisou no Beira-Rio, sábado completou 12 anos. Foi em março de 2004. Eu fiz a apresentação do Alex Rafael no Beira-Rio. Ele era Alex Rafael. Alex Rafael, vindo do Guarani, né? Primeiro jogador que o Inter comprou na era Fernando Carvalho. Ele era lateral esquerdo do Guarani. Baita jogador, mas ele tem contribuído de forma mais decisiva. Eu queria falar de Campeonato Gaúcho, de classificação, porque eu acho que está a minha leitura, o João pode me corrigir aí se ele tem lá, convivendo com dirigentes, a minha leitura é de que é uma acomodação dos dirigentes nacional com essa posição. E, porque o Inter vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, tá bem. Vou botar uma luneta aqui para facilitar a vida, né? Tá bem, mas é o seguinte, o Internacional vai pagar essa fatura, tá? E vamos lembrar que Internacional e Grêmio tiveram dificuldades no Beira-Rio e na Arena para vencer o jogo de mata das quartas de final. O Internacional hoje é o quinto colocado, tem a tabela aí, Paulinho. O Internacional hoje é o quinto colocado no campeonato, com um percentual de aproveitamento que eu acho que é medíocre para um clube da grandeza do Inter. Medíocre, lembrando esse nome de mediano, 59%. Enquanto o São José tem 77%, o Juventude tem 74%, o Grêmio tem 70% e o Inter está empatado com o São Paulo de Rio Grande. Quinto colocado. Atrás de São Paulo, Juventude e São José. Atrás do Grêmio está bem, pode estar, mas tá atrás dos outros três. Assim, hoje, quem é que o Inter pegaria? São Paulo. Fora de casa. Tá bom. Tá bom o quê, meu? Tá, e aí passando. Hoje é primeiro contra oitavo, aquele negócio que hoje seriam São José e Novo Hamburgo, Juventude, Ipiranga, Grêmio, Passo Fundo, São Paulo e Internacional. Isso aí é óbvio que vai mudar. Passando é Grêmio? Não. Não? Passando é São José. O Internacional, passando pelo São Paulo, pegaria o vencedor de São José e Novo Hamburgo com o segundo jogo no Passo da Areia. Se o Internacional ficar em quinto lugar, a tendência, claro que o jogo das quartas também vale, é o Internacional ir jogando sempre fora de casa. Por que eu estou dizendo que ele vai pagar essa fatura? Porque está bem, se o Internacional está encaminhado para a classificação do Campeonato Gaúcho, está bem, vai se classificar, é claro que vai se classificar, é exemplo do Grêmio. Mas isso vai custar caro. Claro. O Inter deve jogar quartas, semi e decisão do campeonato, e o Inter, que só tem o Gauchão e o torneio amistoso da Primeira Liga, tem que estar muito mais focado, tem que estar nas primeiras posições do Gauchão. Tinha essa responsabilidade. O discurso no estádio Beira-Rio, ele é diferente. Aliás, não é a primeira vez que isso está acontecendo esse ano, tá? Porque o Argel ele tem 13 partidas, 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota na temporada inteira. O vice de futebol, Carlos Pellegrini, considera que são números bons e que indicam que o Inter está num bom caminho. Só que ontem, o Eduardo Sacha foi dar uma entrevista coletiva, o Sacha que já está começando a criar um pouco mais de corpo no vestiário do Inter, embora seja um cara muito tímido, ele é mais na dele, não se mete tanto, mas o Sacha disse, não, nós temos a consciência no vestiário. A quinta colocação, ela não é digna para o tamanho do Inter. Está errado. Não é isso que tem que acontecer. Esses números do Argel não são bons. Eu ontem conversei... Se tratando de qualidade dos adversários, esses números não são bons. Eu ontem conversei com o Argel ao telefone, uma coincidência. Uma coincidência, eu acho ótimo. Uma coincidência, tu estava ligando para tua mãe e atendeu o Argel. Ou o Argel estava ligando para a esposa dele e tu atendeu. Eu não entendi essa coincidência. Deixa assim. Ou estava me ligando para pedir carona e o Argel se atravessou. Não, foi uma linha cruzada. Ele foi ligar para ti e entrou na linha cruzada para o Argel. Essa foi ótima, Ribeiro. Não, Ribeiro, por que tu foi ligar para o Argel? Não, eu não liguei para o Argel. Ele ligou para ti. Então, assim, claro que o Argel está vendo que existe uma dificuldade, uma demora primeiro, para achar o time certo. Eu até comentei com ele que para mim, ele achou o time nesse último jogo, mesmo com o empate com o São Paulo de Rio Grande. Eu achei muito boa a movimentação do Andrigo, do Vitinho, do Ailon e do Sacha. E ele com um cascudo aí, que deve ser o Theo Gutierrez, o Ailon fica esperando um pouquinho, ele vai ter com o Fabinho no meio, e ele confia muito no Fabinho, o time pronto. O time está pronto e tem que dar sequência. Até acontecesse essa coincidência de eu falar com o Argel, como tu falou, por uma coincidência de linha telefônica. A gente sabe que uma linha telefônica às vezes fica uma bagunça. É estranho isso aí, tá? Essa coisa. Depois tu explica no almoço ali. Eu dizia para ele o seguinte, é constrangedor, o Internacional está 5 pontos atrás do São José. Não existe. Vamos achar que é uma barbada, né? O Inter... Jogo no Alto da Puso contra o São Paulo, jogo eliminatório. Terrível. O São Paulo podendo chegar na semifinal do Campeonato Gaúcho, não acontece há lá sei eu, 20, 30, 40 anos talvez. Peraí, gente. Vai ser uma guerra e mais. Aí passa. Aí pega o São José. Vocês lembram como é que foi o último Inter São José? Tu lembra como é que foi? Sim, no Passareia? Recopa, o Inter foi campeão. Foi no quarto, foi nos pênaltis. Era o primeiro jogo. Tá bem.
É começo de temporada, os dois, né? Eu sei os clubes do interior, ou o começa a trabalhar um pouco antes. Tá bem, que as férias começam lá em novembro, dezembro, tudo bem. Eu tô preocupado com o O Inter. Inter vai pagar essa conta, hein? O Internacional vai pagar essa conta. É possível. Nós estamos na rodada 9, indo para 10 agora, no final de semana, e são 13. A minha preocupação com o Inter é a final de maio. É quando começa o Campeonato Brasileiro. É aí que o Inter tem que estar pronto. Essa é a tua, né? Mas se o Internacional não ganhar o Campeonato Gaúcho, se cair fora nas quartas da semifinal, essa tua coincidência de encontrar o Argel numa linha telefônica vai ser interurbano, viu? Pode ser. Vai acabar interurbano. Ele tem que saber que vai cair na conta dele. Não, mas ele sabe vai cair na conta dele. Ele sabe que vive de resultados. Ele sabe que vive. Mas, Meneghetti, se perder o Gaúcho, vamos pensar no macro. Se perder o Gaúcho, ninguém vai morrer por isso. Agora, a grande questão é, o Inter precisa estar pronto para o brasileiro. E aí o Ribeiro tem razão. Só que daqui a pouco vai desembarcar um jogador aqui, não vai começar a jogar bem, o Inter vai dizer, precisamos dar tempo para o jogador se aclimatar. E não tem tempo. Aí perde 10, 15 rodadas do brasileiro e não recupera mais. E nós voltamos àquele círculo vicioso. E aí a direção que ainda não contratou vai contratar para o brasileiro, mas não vai dar tempo do cara. Imagina o Theo Gutierrez chegar no futebol brasileiro com toda a diferença que tem o futebol brasileiro para o português, para o argentino ou para o colombiano. E aí eu tenho uma informação que já existe nos bastidores da direção do Inter, de pessoas importantes na direção, pressão para que o seguinte, precisa contratar. E que Carlos Pellegrini, vice-presidente de futebol, está, não vou dizer lento, mas está demorando. E existe essa pressão. Mas é ele ou é o presidente Pífero? Não, é o Pellegrini, é o responsável pela pasta. E quando um vice-presidente diz, olha, eu dei dinheiro para contratar. Quando o outro me diz ao telefone, eu quero matar, mas ele disse no bom sentido, só que ele não queria jogar contra o dirigente, mas dizendo, ó, eu estou ansioso, eu preciso de reforços, eu estou falando isso para o presidente. Meneghetti, existe pressão no Inter que os reforços têm que vir agora. Eu acho que não é agora, já passou 30 dias. O reforço tinha que chegar na semana que o D'Alessandro saiu, 1 ou 2. O D'Alessandro já sabia. E sabe o que me surpreende? Nós entrevistamos aqui, você estava na Florida Cup com o presidente Pífero e com o Pellegrini, entramos ao vivo aqui. E ali o boato era de que o Anderson sairia do Inter. E os dois disseram que o Internacional, inclusive, já tinha jogadores engatilhados. Três jogadores engatilhados, no caso o Anderson ser vendido para o futebol chinês. E eu acho, eu posso estar enganado, tá? Mas que um jogador que viesse para substituir o Anderson poderia substituir o D'Alessandro. Sem dúvida. Posso estar enganado. Então vem cá, cadê os 3 engatilhados? Então eu tô achando que é papo furado, gente. Começando a achar que era papo furado contigo lá na Florida Cup, tanto do Pellegrini quanto do Pífero. Essa demora, essa letargia que se percebe e que frustra, inclusive, o treinador. Já disse, né? Não sei se foi na linha cruzada contigo, mas ele disse publicamente. Não. Ele tá querendo, esperando 9 horas. 9 e 10. Ele tá 9 e 10. Só que ele o tá Michel pressionado, Bastos... ele tá metendo uma pressão na coletiva, né? Só que o Michel Bastos pediu 400 mil. Isso aí tu descobre. A pedido do Michel Bastos não precisa 1 mês e meio para descobrir. Tu descobre em 24 horas, gente. Ou em 1 hora e meia, 1 hora e 15 de avião. Eu tenho o telefone do Michel Bastos. Então, assim, uma curiosidade. É um processo letárgico do Departamento de Futebol do Internacional que eu não consigo entender como é que está acontecendo. E aí o seguinte, vamos analisar o Inter do primeiro semestre do ano passado para o desse primeiro semestre. Lisandro Lopes, Arangues, Nilmar, Vitinho, que vai voltar em seguida, Nilton, que vai voltar em seguida, mais um mês agora e tal. D'Alessandro. O Internacional perdeu qualidade, gente. O Internacional perdeu e vai perder para o Campeonato Brasileiro um rapaz que joga com a camisa de número 1, que hoje é o melhor jogador do time internacional. O nome dele é Alisson. E o Internacional tá, estacionadinho, parado. O presidente Pífero parece que ele tá assim, com a chave. Quem é o sucessor dia 1º de janeiro? Para quem que eu vou entregar a chave? Pensou contigo que já largou o negócio, largou o basquete, viu que não era assim tão fácil e tal, ajeitou lá as coisas do clube que ele queria ajeitar e largou. Mais ou menos, porque ele está bastante preocupado com a questão da renovação com a TV. Ele trabalhou muito isso. O presidente trabalhou muito. Tá bem, vai renovar com a televisão e vai fazer mais um Campeonato Brasileiro de figuração, né? Vai figurar no Campeonato Brasileiro. Mas esse ano, ao contrário dos outros anos anteriores, o Inter já não tem mais o grupo considerado favorito. Por isso mesmo que ele tem isso contratagem. Isso é bom. Tá bem. Não, isso não é bom, exige contratação imediata. Já voltamos e aí vai ter interatividade aqui nos Anos da Bola.
interatividade, João Batista. Olha aqui, ó, o Jonathan William, fora o Marcelo Groi, Jeromel e Lincoln, o time do Grêmio foi apático em campo. Nosso capitão Maicon jogou muito mal, entregou várias vezes. O Paulo, a situação é periclitante, o time não encaixa, erra muitos passes e para ajudar Marcelo Oliveira, Maicon e Juliano estão muito abaixo da média. A torcida do Grêmio está preocupadíssima. O Jean Dor, imagina se pega um Atlético Nacional no mata-mata, tá fora, vamos ser realistas, sem meio campo não tem nada. Atlético Nacional, conhecido também como Nacional de Medellín, né? Agora mudou o nome. Mudou o nome. Nacional de Medellín, gente. Goleou o Pearol no Uruguai. Não tomou nenhum gol ainda na competição. 100% de aproveitamento. 8 pontos atrás. E seus gols de ontem, Paulinho? 4-0. Olha aí. 4-0. Esse é o principal time da Libertadores. Nacional de Medellín. É aquela história, Eu né? acho que o Santa Fé tem chance de passar. Vai definir contra o Cerro Porteño na última rodada, mas o outro colombiano também eu acho que é forte. Vamos ver. Não significa que vai ser campeão, tá? A gente sabe, já aconteceu N vezes, mas é um time que tá jogando uma bola redondinha. Tá voando, né? Lá. Vai lá, João. Vamos lá, terminando aqui, ainda o Gabriel, Jeromito, Marcelo Milagro e Lincoln pelo gol. Foram os poucos que se escaparam da crítica da ridícula atuação gremista em Buenos Aires. O Grêmio jogou um jogo feio. Marcelo Oliveira não pode ser titular, tá falando o Samuel. Não tem outro. E é... Não tem outro pra colocar. Oi? O Marcelo Oliveira tem que ser titular porque não tem outro. E eu acho ele bom jogador, tá? Essa eu não abraço. Fala do Damião aí que tu queria falar. Eu tenho aqui um destaque do Leandro Damião. Deixa eu só passar aqui pro Paulinho para ver se está tudo certo. O Leandro Damião, uma matéria do jornal Marca da Espanha, coloca o seguinte: o ostracismo de Leandro Damião. Esse é o tema do Marca. Eles colocam o seguinte, que o jogador... gordinho, hein? Então, é exatamente isso, que o Leandro Damião, ele chegou fora do peso, até por estar há 3 meses sem conseguir jogar, atuou por 34 minutos contra a equipe do Rayo Vallecano, que é um time muito ruim também, não fez gols e de lá para cá não vem sendo escalado. E segundo uma frase que eu pensei deles, é o seguinte: o silêncio dentro do clube sobre a situação que vive o brasileiro é total. O Inter parece que livrou do Damião. E tá gordinho, além de tudo, né? Tá dando Acho que agora nós conseguimos a resposta da pergunta: quem é o Damião? É isso aí. Essa chance é a chance dele. Aí, quando ele voltar pro Brasil, vai começar a baixar. Goiás. Por aí. Mas ele tem mais. Ele tem mais.